Estoril foi o primeiro ponto de paragem para os Legends do Campeonato de Portugal de Velocidade. Na categoria especial, o pódio da primeira corrida foi para Jorge Seródio, depois da desistência inesperada de Manuel Pedro Fernandes, que liderou até ter de abandonar a pista. Tito Gomes completou o pódio da categoria. Segunda corrida, o mesmo pódio, desta vez sem Manuel Pedro Fernandes, que não voltou a alinhar. Consegui voltar à minha posição inicial, mas com muita luta com o meu concorrente direto, por isso foi giro. Já na categoria livre foi a vez dos irmãos Monteiro triunfarem nos dois desafios. O segundo lugar foi conquistado por Sérgio Pinto. O arranque não foi assim muito bom, mas depois fomos um bocadinho atrás do prejuízo e não descolamos dos carros da frente. Segunda corrida e agora Eduardo Monteiro a subir ao lugar mais alto do pódio, seguido de Filipe Ferreira em Toyota Corolla GTI AE 92. Foi uma corrida agradável, foi apenas manter o ritmo e levar o carro até ao final. Segunda etapa, Braga. Vasco Barros chegou a Terras Minhotas muito decidido ao volante do Mercedes 190E DTM. O piloto não deu hipóteses aos adversários da categoria especial e venceu a corrida. Logo nas primeiras voltas o meu pai ganhou alguma vantagem de mim, pronto, o carro dele é mais potente, conseguiu ganhar alguma vantagem. No entanto, depois quando chegou às dobragens, ele teve algum azar e eu consegui aproximar-me dele. Entre os pilotos da categoria livre foi a dupla de Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre quem levou a melhor nas duas corridas. Depois dos triunfos em Braga, Vasco Barros chegou atrás dos montes com vontade de conquistar mais vitórias. Dito e feito, arrancou da pole position para a primeira corrida e foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Na segunda corrida, apesar de alguns problemas no alternador do carro, repetiu a vitória. Logo no início o delegado conseguiu-me passar, que eu já estava à espera. Depois foi continuar a pressioná-lo até que depois consegui passar ali Mateus. Jorge Seródio terminou na segunda posição, apesar de ter tido um mau arranque. O top 3 fechou com Tito Gomes. Na categoria livre, o triunfo foi para Manuel Pedro Fernandes, seguido de Márcio Teixeira no lugar intermédio e Eduardo Passos no terceiro posto. Um dia onde todos os pilotos visaram os pódios, com exceção de Hugo Mestre, que subiu ao primeiro lugar da categoria livre na segunda corrida. Foi uma corrida muito emotiva, uma vez que na qualificação o meu colega de equipa, o Manuel Pedro, teve aquele acidente forte. Traz os montes de novo para Braga e nova vitória para Vasco. O piloto voltou a dominar a prova e levou para casa mais 2 vitórias e uma mão cheia de pontos. Entre os livre, o primeiro lugar do pódio da primeira corrida foi conquistado por Manuel Pedro Fernandes. Já na segunda, o azar bateu à porta de Hugo Mestre. O piloto foi obrigado a ir às boxes e não voltou a recuperar a liderança. Quem beneficiou foi Sérgio Pinto, que ascendeu ao primeiro lugar. Com os títulos ainda em aberto, os pilotos chegaram a Portimão para discutir a última ronda do campeonato. Vasco Barros chegou, viu e venceu. Com mais 2 vitórias, o piloto conquistou o tão esperado título de campeão nacional da categoria. Esta foi engraçada nas primeiras voltas, só que depois, logo para ir na segunda ou terceira volta, o meu pai teve um problema e pronto. E se o primeiro lugar foi sempre para Vasco Barros, o mesmo não se pode dizer dos restantes lugares da categoria especial. Jorge Seródio alcançou o segundo posto na primeira corrida e João Luís, terceiro. Uma posição que melhorou no desafio seguinte ao ascender ao segundo posto. Seguiu-se Tito Gomes, que terminou a época com mais um pódio e um terceiro lugar. Nos livres foi Miguel Monteiro quem venceu a primeira corrida. Sérgio Pinto foi segundo e Nuno Gonçalves terceiro. Na corrida seguinte, vitória para Eduardo Monteiro. Estamos uma corrida mais a gerir no início, para o fim tivemos que apertar um bocado o ritmo, porque o BMW começou-se a aproximar, mas ficou bem. A Eduardo Monteiro seguiu-se Manuel Pedro Fernandes, que apesar do segundo lugar conseguiu pontos suficientes para ser o campeão da categoria ao lado de Hugo Mestre. Filipe Ferreira, que partilha carro com Nuno Gonçalves, visou no terceiro lugar.